Bom dia, mulheres curadas, a paz do Senhor a todas. Eu sou Valquíria Merenciano, da cidade de Indaiatuba, São Paulo. Fui convidada para trazer aqui para vocês a continuação aqui do livro de Atos. E hoje nós vamos falar sobre o último capítulo, que é o capítulo 28. Eu tenho certeza que Deus já tem ministrado ao coração de cada mulher que está escutando esses devocionais. E eu gostaria de orar, iniciando da forma que eu sempre inicio. Qualquer tipo de trabalho que o Senhor coloca às minhas mãos. Obrigada, Deus. Obrigada por esse estudo, Pai. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, através desses áudios, moldar, Pai, o nosso caráter. Que nós possamos, Senhor, aonde nós formos colocadas, sermos canal de bênção, Pai. Pai, eu oro, Senhor, para que tudo que vai acontecer aqui, hoje, nesta manhã, possa estar alinhado ao Teu coração. Que o Espírito Santo possa colocar as palavras certas na minha boca, Pai. E a motivação correta no meu coração, Deus. Que eu saiba esperar sempre, Pai, o Teu agir conforme a Tua vontade, Senhor, que é sempre melhor que a nossa. Obrigada, Senhor, por este momento. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse crescimento, da igreja. Atos, na verdade, ele é uma continuação do Evangelho escrito por Lucas. Como nós estamos finalizando, fala sobre o crescimento da igreja na época que era a igreja primitiva. Embora a igreja tenha começado com poucos fiéis, o Espírito Santo derramou o poder para que eles pudessem partilhar essa mensagem transformadora da ressurreição de Jesus com as outras pessoas. Em decorrência disso tudo, a igreja vivenciou um crescimento explosivo a despeito da oposição severa e das perseguições. Atos, ele ilustra variados papéis, até que as mulheres mesmo desempenharam ali no crescimento da igreja primitiva. As mulheres de Atos nos lembram de que nós também fazemos parte da história da igreja. Ao viver o cristianismo diante dos nossos filhos, da nossa comunidade, ao demonstrar compaixão àqueles que estão ao nosso redor, ao partilhar a verdade das boas novas, participamos da história da igreja. Um relato contínuo do amor de Deus ao mundo. E eu vou falar para vocês que no capítulo 28, que é o último capítulo de Atos, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós. Pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando os colocava os fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente, este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto, e de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia,
mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Nós tiramos aqui uma lição muito grande desse capítulo 28, desse versículo 1 ao 6. Nós vemos que Deus opera milagres. Os habitantes da ilha, eles conheciam aquela espécie de cobra e já haviam testemunhado o que a sua picada era capaz de fazer. Depois que Paulo foi ferido, as pessoas esperavam para ver qual seria a reação. Ficaram surpresas ao perceber que não houve inchaço e não houve morte. Na verdade, houve um milagre, mesmo nos lugares mais inesperados. Deus pode fazer a escolha de revelar o seu poder, mulheres. Esse milagre deu uma abertura para que Paulo ministrasse aos habitantes da ilha de Malta. Deus operou para proteger o seu servo. E nos dias de hoje nós vemos muito isso, né? A gente vê que aqui ele fala, né, que eles esperavam que a mão de Paulo começasse a inchar e que ele caísse morto. Mas depois de muito tempo, nada foi acontecendo. Então eles perceberam e eles mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era Deus. Na nossa vida, mulheres, Deus, ele tem que ser sempre reconhecido como Deus de milagre. A palavra de Deus diz que se o Senhor fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele também é Deus. Às vezes corremos de um lado para o outro, buscando respostas, buscando querer ver Deus em alguém. Essa é a realidade. E muitas vezes nos decepcionamos, porque Deus, ele é visto através do Espírito Santo. Deus é visto através da minha vida e da sua vida, sobre as atitudes que temos, sobre tudo aquilo que vivemos. Essa é a realidade. São os nossos testemunhos, é o nosso caminhar, é a nossa vida com Deus, que com certeza as pessoas verão que Jesus habita, que Jesus faz morada em você. Quando nós andamos um pouquinho mais em Atos, e nós vamos lá, continuando no capítulo 28, no versículo 26 ao 28, que diz assim: vá este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Portanto, eu quero que saibam que estas palavras de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Nós vemos aqui mais uma lição sobre uma mudança totalmente radical, né? É muito difícil, mulheres, para nós imaginarmos essa mudança radical que está aqui, ó, nesses poucos versículos do final de Atos. Os judeus são um povo escolhido de Deus. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele os instruiu a ir às ovelhas perdidas de Israel. Nos primeiros dias da igreja, quase todos os cristãos eram judeus convertidos. Nessa passagem aqui, Paulo declara o plano de salvação que se ampliou dos judeus para o mundo inteiro e que chegou até nós hoje. Os gentios que eram desprezados pelos judeus, tornaram-se o alvo da misericórdia do Senhor. A salvação
é para todas as pessoas e de todas as nações e em todas as épocas. E nós, mulheres, fomos chamados para essa época. Ouvidos escutarão, corações se abrirão, olhos verão e pessoas de toda tribo, nação e de todo o povo entrarão para a família de Deus. Que final maravilhoso para Atos. A salvação está disponível para você, mulher, para mim, para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E que nós venhamos prosseguir, permanecer. Porque o Senhor, Ele é a nossa segurança, o Senhor é a nossa salvação. O Senhor vem toda a nossa alegria. E do Senhor vem toda a paz. Sabe, mulheres? A paz que excede todo e qualquer entendimento. Obrigada, Deus, nosso Pai. Pai, que hoje, finalizando aqui, Pai, em Atos, que sejam respostas, Pai, para cada uma de nós que escutamos esses áudios, Pai. Eu sei, eu agradeço até aqui, sim, Senhor, porque eu sei que o Senhor é fiel, Pai. Eu entrego, Senhor, esse capítulo nas tuas mãos. Essas mulheres, Pai, que passaram por aqui, as que vão ainda escutar, Pai. Todas essas filhas, Pai, todos esses filhos teus, Pai. Muitas vezes temos o coração cheio de dúvidas, Pai. E fazemos como aquele povo naquela época, que sabia que aquela mordida ia matar, ia derrubar. Mas quando eles viram que nada acontecia, eles viram Deus ali, Deus. Que é onde nós colocarmos os nossos pés, Pai. Que o Senhor já conhece, porque o Senhor é aquele que reina sobre todas nós, Pai. Que o Senhor consiga, Senhor, estabelecer nos nossos corações esse refrigério que nós precisamos, Pai, para que nós continuamos prosseguindo te conhecer, Deus, como dizem Oséias. Obrigada, Deus. Eu quero agradecer essa linda oportunidade e dizer para cada uma de vocês, mulheres, somos felizes, somos salvas, porque temos a segurança de Deus. E a nossa alegria, a cada dia, vem unicamente de Deus. Obrigada, mulheres. Até o próximo trabalho de vocês. Em nome de Jesus. Amém.